Shalom Adonai. Espero que todos estejam bem. Irmãos, nós vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45. Só que antes de entregar a palavra, eu quero pedir para os irmãos entrarem em concordância comigo durante o início do mês, porque eu gosto muito de jejuar com relação aos irmãos no início do mês. Para que vocês adentrem o mês tendo vitória e que Deus venha trabalhar e abrir todas as portas que estão fechadas. Porque as pessoas, eu não tenho o hábito de pedir nem para compartilhar, eu não peço like, eu não atormento ninguém nesse sentido. Eu acho que cada um sabe a obrigação e cada um faz de acordo com a orientação do Espírito Santo. Mas eu tenho um apreço muito grande pelos meus filhos espirituais, que são vocês que me seguem, que me acompanham, que acreditam no meu ministério, que vê Deus na minha vida. Então eu tenho um compromisso com Deus de estar sempre orando por vocês e o hábito de jejuar. Eu gosto muito de jejuar no início do mês. Quando não dá para jejuar no início do mês, eu jejuo durante o mês. Mas eu tiro pelo menos 1 ou 2 dias para jejuar pelos irmãos, para que vocês venham receber milagres e todos os impedimentos que existirem, que venha a ser quebrado. Então eu tenho que ter responsabilidade, que o ministério primeiro é de Deus, mas sou eu que tomo conta. Então eu que sou o oráculo aqui, que estou sendo usado por Deus. Eu que sou a profeta aqui, que estou sendo uma ferramenta de bênção na vida dos irmãos. Mas os irmãos também me abençoam quando vocês compartilham os meus vídeos, quando vocês dão like, quando vocês ofertam, quando vocês deixam o dízimo. Então, todos essas bênçãos que vocês derramam na minha vida, através do meu ministério, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Então, a maneira que eu tenho para retribuir um pouco mais o que vocês fazem também por mim é jejuando. Então, eu entro numa batalha espiritual com os irmãos. Eu não tinha o hábito de falar isso. Tem coisa que eu nem comento. Mas Deus pediu que eu comentasse um outro dia num vídeo. E agora eu estou relatando para os irmãos como que funciona. Porque eu quero que os irmãos entrem em concordância comigo durante esse processo. Então, todo início de mês, eu tenho o hábito de jejuar, agradecendo. E eu estou sempre pedindo para que Deus venha trazer mais testemunho para os irmãos, porque são histórias lindas que a gente conta diante do testemunho que Deus nos dá, e ao mesmo tempo Deus é glorificado na nossa história. Então eu fico muito feliz quando os irmãos deixam os testemunhos escritos, porque depois eu compartilho isso, para que outras pessoas que não acreditam que Deus pode fazer, passam a acreditar e ver que os irmãos estão recebendo bênçãos também, estão sendo abençoados, libertos, transformados, estão sendo restituídos através do meu ministério. Então, todas as vezes que vocês deixam esses testemunhos, para mim é uma bênção, porque é o feedback que vocês me dão. Lembra quando Jesus fez a cura? Só teve um que voltou para agradecer? Ele fez um milagre, mas tem hora que as pessoas não se manifestam. Então, quando os irmãos se manifestam, para mim é uma festa muito grande, porque é uma forma de glorificar mais ainda o nome de Deus. Então, eu quero que os irmãos, durante essa semana, entrem em concordância comigo nesse sentido. Mas já entra na concordância, sabe, une a sua fé com a minha. De que portas já estão abertas, que o impedimento já saiu, que você vai ser restituído, que já está chegando aí a providência de Deus na sua história, que já está chegando a cura, que está chegando tudo aquilo que você necessita. Entre em concordância com a oração que eu tenho o hábito de fazer e dentro do jejum que eu vou fazer para os irmãos, para que vocês venham aí obter a vitória diante do mês que já está chegando. E confia porque a oração ela tem muito poder, ela tem efeito, principalmente quando vem de pessoas que são justas, de pessoas que estão buscando a santificação, de pessoas que têm o hábito de ter realmente uma vida com Deus. Então, quando a gente une a nossa fé, a força se torna maior, tá? Então, eu estou deixando claro para os irmãos, porque eu não tenho o hábito ainda de fazer live ao vivo, porque eu estou em obediência. Eu não quero desobedecer. Mais para frente eu vou contar para os irmãos o que eu tenho passado, as lutas que eu tenho vivido, o porquê que eu não posso fazer live. Uma hora vocês vão saber de tudo certinho. Mas tem um momento certo para eu estar dando todo o relato, tem o tempo certo de Deus, é um momento de glorificar o nome do Senhor, mas aí já está tudo de um jeito que eu posso falar de uma forma mais tranquila, que não vai me causar problemas. Então, a perseguição é muito grande. Eu queria até avisar os irmãos também nesse sentido, porque tem várias contas que estão abrindo de novo, alguns canais utilizando a minha voz, querendo ganhar monetização em cima do meu trabalho. Agora apareceu mais uma conta que eu vou pedir para os irmãos depois denunciarem essa conta, que é numa plataforma concorrente, mas a pessoa colocou minha foto no perfil, a pessoa já pegou vários vídeos. Então,
eu vivo uma batalha muito grande nesse sentido. Eu tenho até questionado com Deus isso, porque tem pessoas que começaram até depois de mim, que eu já estou na batalha aqui já há bastante tempo. Eu tenho muito conteúdo. Eu não sei se os irmãos conseguem visualizar no canal. Eu tenho, acho que, mais de 12.000 conteúdos. Eu tenho muito trabalho. Eu sempre deixei Deus me usar muito. Eu não tenho lives ao vivo, mas eu tenho vários vídeos gravados com vários ensinamentos, né? Então, é muito conteúdo. E eu fico impressionada como que abrem conta toda hora com as minhas fotos, pegando os meus vídeos, e tem gente que tem até mais seguidores do que eu, que não sofre tanta perseguição como eu sofro. Eu até agora não entendi isso. Mas está nas mãos de Deus, tenho buscado em Deus essa justiça, porque realmente é um transtorno, é uma dor de cabeça. Um tempo atrás eu tive que entrar com processos judiciais, tem processos que ainda está em andamento de justiça, decorrente de várias contas e afrontas que eu sofri. Então eu peço aos irmãos que quando vocês verem essas contas clandestinas, que vocês denunciem. Que denunciem, por gentileza, que é um favor enorme que vocês fazem para mim, porque tem plataforma que ela só consegue tirar se tiver muita denúncia. E às vezes os próximos que estão, né, que podem fazer isso por mim, a quantidade ainda não é o suficiente. Então eu peço para os irmãos que todas as vezes que vocês verem algo nesse sentido, que vocês denunciem. Porque a gente não pode compactuar com o crime dos outros, né? E isso me atrapalha. E tem gente que age de má fé, tem gente que pede dinheiro, tem gente que faz um monte de coisa errada. E eu não tenho o hábito de fazer isso com os irmãos. Vocês podem perceber que eu não fico pedindo nada, eu não mexo com o emocional de ninguém, eu não, sabe, negocio a palavra de Deus. Quem tem noção de dízimo aqui sabe que o dízimo é uma coisa que você devolve, não é algo que você dá espontaneamente. O dízimo, ele é uma devolução daquilo que Deus te deu. Então você está devolvendo para Deus 10% do que Ele te abençoou. Então é um compromisso que você tem com o Senhor. Mas eu não mexo com o emocional de ninguém, eu simplesmente ensino o caminho para os irmãos para vocês prosperarem. Isso daí eu ensino, a lei da multiplicação, eu vou falando, eu vou ensinando, mas eu não mexo com o emocional de ninguém. E tem gente que às vezes abre contas, pega minhas fotos, meus vídeos, tenta se passar por mim e começa a pedir dinheiro para os outros. Já teve gente que veio reclamar comigo. E não sou eu que faço isso, eu não tenho o hábito de fazer isso. Então, tudo aquilo que eu recebo dos irmãos que querem me abençoar, abençoa porque é tocado pelo Espírito Santo mesmo. Porque eu não faço isso nas minhas plataformas. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas todas as pessoas que me abençoam o meu ministério. Eu estou sempre batalhando, espiritualmente falando, jejuando, para que vocês venham ter vitória. Porque eu sou grata à vida de cada um. E tudo aquilo que vocês fazem para mim, vocês estão fazendo para Deus. Então, todo mundo que me abençoa é abençoado por Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Mas deixar claro para os irmãos. Então, tudo que vocês verem de clandestino, não sou eu, porque eu não tenho o hábito de fazer isso. Quem me acompanha aqui há muitos anos sabe que eu não gosto. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu não fico pedindo essas coisas, eu acho isso errado. Se você serve um Deus vivo, se você tem uma vida íntima com o Senhor, você tem que pedir para Deus. É Deus que vai tocar os outros para te abençoar. É Deus que vai fazer com que aquilo que você necessita, se Ele quiser até te dar mais do que você está pedindo, é Ele que vai fazer aquilo se materializar na sua história. Então é Ele que toca o coração das pessoas para que as pessoas venham de uma forma voluntária entregar aquilo de coração. Porque tudo aquilo que é feito de coração, feito para Deus, você está abençoando, você vai ser abençoado. Então o dízimo, para quem não sabe, você está devolvendo para Deus 10% do que Ele te deu. Então é algo assim meio que obrigatório, vamos dizer assim. Então você devolve para Deus o que Ele te deu. Aí você abençoa outras pessoas com 10% do que Ele te abençoou. A oferta, ela tem que ser feita de coração. E a oferta, você dá o que você quiser dar de oferta. Tá? Então, para quem tem dúvida aí, a lei da multiplicação, ela funciona desse jeito. Tá? Então, com Deus é assim. Quanto mais você doa, quanto mais você faz, quanto mais você abençoa o outro, mais você é abençoado. Quem muito retém, fica sem. Então, a gente precisa ter essa consciência. Isso é para tudo, viu, irmãos? Às vezes você tem sapato que você não usa, você dá para quem precisa. Você tem roupa que você não está usando, você abençoa quem não tem. Você tem mantimento demais que você não vai consumir, abençoa alguém que não tem. Porque sempre tem alguém querendo aquilo que você
que você não quer, que está sobrando na tua casa. Então a gente tem sempre que fazer essa lei da multiplicação, tá? Então isso é bíblico. Quando você estuda profundamente a Bíblia, você consegue entender, né? É Deus que fez essa manobra, é Deus que fez essa essa forma da gente trabalhar a lei da multiplicação. Uma hora eu vou pregar a palavra no profundo sobre isso para os irmãos entenderem, né? Porque Deus tem as manobras dele no sentido de fazer com que a gente venha ter atitudes para que a gente venha ter vitória. Então ele dá manobras de guerra, ele dá manobras financeiras, ele vai dando manobras para a gente poder, que são as estratégias para a gente poder desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Tem hora que ele não dá uma compreensão profunda do que está acontecendo, mas ele nos ensina, diante das batalhas, das dificuldades que a gente está vivendo, a ter determinadas manobras, porque tem cilada do inimigo o tempo todo, e você tem que ter manobras em determinadas situações. Então, às vezes, é a maneira como você fala, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, determinadas atitudes que você tem que tomar. Tem determinados momentos que você não pode falar nada, você não pode tomar atitude nenhuma. Então, ele vai nos manobrando diante das dificuldades, diante dos processos, para que a gente venha ter vitória em tudo, tá? Então, uma hora Deus permitindo, eu vou pregar no profundo para vocês verem de onde surgiu, qual que foi o início desse dízimo e o porquê que Deus fez isso. Que a finalidade é exatamente a finalidade que existe hoje. Então, geralmente, a pessoa que vive para Deus, ela precisa ser abençoada, a gente precisa comer, precisa pagar as coisas. Então, Deus usa essa manobra, né, esse meio, para que vocês façam a lei da multiplicação. No caso, eu também vou abençoar outras pessoas, mas para abençoar aqueles ali que estão vivendo da obra, aqueles que estão vivendo 100% para Deus, aqueles que estão ali trabalhando para fazer o ID de Deus. Então, é bem profundo o negócio. E uma hora que eu puder, eu vou estar pregando essa palavra para os irmãos entenderem, tá? Já teve vários irmãos que me perguntaram a respeito disso, que tem muita dúvida. Uma hora eu vou estar pregando para vocês entenderem a origem, como que Deus montou isso daí, o porquê que Deus fez isso, tá? Mas Deus está no controle de tudo. E consagra tudo que você tem ao Senhor e deixa Deus trabalhar, porque Deus, ele sabe quem tem o coração bom e quem não tem. Agora eu vou lá para a palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 6, lá no versículo 45, que a palavra fala o seguinte: uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Irmãos, tudo na vida da gente é energia. Tudo funciona na base da energia. O sol é uma energia, a lua tem a energia dela, a influência da lua e do sol, principalmente da lua, tem uma influência energética sobre o mar. A água tem energia, a água doce vem a energia elétrica que você usa. Assim, quando você pega para estudar a física, você entende que tudo é energia. Então, o dinheiro é uma energia, que eu acabei de falar para vocês aqui agora, né, para os irmãos a respeito da lei da multiplicação, é uma energia. Aqui, quando você pega essa palavra, Deus fala lá, uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Quer dizer, você tem uma energia tão boa no seu coração que tudo aquilo que sai da sua boca é bênção. Então a palavra, ela se torna uma fonte de energia positiva, porque você vai falar coisas boas. Então o coração vai falar, a boca vai falar do que o coração está cheio. Então uma pessoa má, ela só produz má sorte. Ela só produz coisas ruins. Então, tudo que a pessoa transmite através da boca dela é uma energia negativa, é uma energia baixa, que não vale a pena você entrar nesse campo energético quando você encontra pessoas nesse nível. Então, Deus ensina muito isso. Por que que Deus fala, aparta-te do mal? Não vá de forma alguma bater boca com ninguém, porque Deus não quer que você saia da frequência energética que Ele te colocou, aonde você tem um coração que é a sua mente, que é a sua conexão com Deus, que é o seu campo de batalha maior, é a sua mente. Então, as guerras emocionais, existenciais, espirituais, é tudo através da sua mente. Então, o que que a gente tem que fazer diante desse processo? Entender que nós não podemos entrar na frequência energética dessas pessoas. Porque quem produz o mal
está num nível energético muito baixo. E é uma pessoa que a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que está numa frequência energética dessa, ela nunca vai ter palavras boas para lançar sobre a sua história. Então, é uma pessoa que vai querer te destruir de todo jeito. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, eu vou usar uma palavra que eu não tenho o hábito de usar, mas que eu vou passar a usar bastante essa palavra daqui para frente para vocês entenderem, que é caterva. O que que é caterva? São legiões e significa diabo. Então, essa palavra caterva, eu vou até usar um termo masculino para você entender, porque eu acho que não existe nessa palavra a versão masculina, que é catervo, para você entender. Existe uma caterva e um catervo aí na sua história, te azucrinando a vida. Quer dizer, é uma pessoa que é uma ferramenta de tortura na mão de Satanás, que tem uma legião de demônios junto com ela é um verdadeiro diabo, produzindo várias palavras de baixo calão, várias calúnias a seu respeito, num nível energético muito baixo, tentando prejudicar a sua vida. Só que Deus manda dizer para você, não tem caterva nenhuma que vai definir o seu destino. Não existe caterva nenhuma nessa terra que vai simplesmente determinar o que você vai viver amanhã. Se você vai ganhar algo, se você vai perder algo, se você vai entrar em determinado lugar, se você não vai entrar em determinado lugar, se você vai sair de determinado lugar. Então nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E tudo aquilo que ele nos ensina através da palavra é para nos colocarmos num nível energético muito maior do que o que a gente está habituado a viver quando a gente está fora da presença de Deus. Por isso nós não podemos sair da presença de Deus. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, você cai a sua frequência energética. Aí você começa a andar nesse nível energético baixo, que é onde anda essa caterva, por exemplo. E nós não podemos nos igualarmos a isso. Você já saiu dessa frequência energética, Deus já te tirou dessa escuridão, Deus já tirou desse nível energético baixo. Deus já evoluiu você. Então, todas as vezes que Deus permite oscilações na nossa vida emocional, que você vai falar assim dela, mas Deus é tão positivo, Deus é tão maravilhoso, a Bíblia traz libertação, por que que a gente tem hora que fica triste, tem hora que a gente fica alegre, tem hora que acontece uma situação que dá uma baqueada na gente, aí a gente fica meio magoado, meio sentido. Por que que a gente tem esse nível energético? Porque é sinal de vida. Nós necessitamos dessa oscilação, porque Deus quer colocar você sempre em movimento, então você tem que estar em movimento. Então, uma hora você fica triste, outra hora você fica alegre, outra hora você fica feliz porque você conquistou algo. Então, ele vai sempre trabalhando com a gente nesse sentido. E a gente muitas vezes não entende, porque você quer sempre estar num âmbito assim de energia, de felicidade constante, ou de alegria constante. E ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, consegue ficar 100% alegre, porque nós não fomos feitos com essa estrutura. Você não pode ficar rindo o tempo todo. Você já foi assim em algum lugar, um teatro que fosse comédia, ou você assistiu alguma coisa de comédia que foi muito engraçado e você ficou rindo, 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 rindo o tempo todo? Você já percebeu que chega a doer o maxilar, que chega uma hora que você não tem voz nem para rir? Você não consegue nem rir porque seu maxilar fica dolorido? Então, quando você começa a olhar essa reação, você começa a ver que se a gente ficar numa frequência dessa constante, é como se o fio dessa energia ficasse reto. Você está sempre no mesmo nível energético, alegre o tempo todo, alegre o tempo todo, alegre o tempo todo. Então está acontecendo algo diante dos seus olhos, algo absurdo, uma violência que você está vendo ali, uma criança que talvez está sendo maltratada, um idoso, você está sempre alegre ali, você nem consegue sentir e nem consegue perceber o que está acontecendo ali com o outro, no sentido de uma tristeza, de uma angústia, de uma situação de guerra que está acontecendo ali, você não consegue, porque você está num nível reto de só alegria, de só contentamento. Então isso vira uma doença. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, porque eu não estudo essa área
específica da psiquiatria, da psicologia, mas eu estou explicando dentro daquilo que eu entendo da Bíblia e do que eu vivo com Deus. Então a gente precisa dessa oscilação, e às vezes Deus permite que você fique triste um pouco, melancólico um pouco, que bate assim, sabe, aquele desânimo em você um pouco. Tem hora que ele deixa você ficar eufórico, tem hora que ele permite que venha um processo de alegria, tem hora que você sente aquela felicidade, porque a felicidade é uma conquista e você tem que trabalhar ela todo santo dia. Então ele vai permitindo essas oscilações para que você fique com o seu pico de energia lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E aí você vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É mais ou menos que nem, por exemplo, quando mostra a batida cardíaca, que lá aparece, né, quando fica aquele fio reto lá que a pessoa morreu, mas quando ela tá oscilando, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo, o que que tá mostrando ali? Sinal de vida. Então a mesma coisa é a nossa emoção, é a nossa parte sentimental. Então tem hora que Deus permite na minha vida e na sua vida porque Ele quer que a gente fique em movimento de vida. Isso faz parte do ser humano. Então não existe erro nenhum quando você, por exemplo, fica triste, quando você está desanimado, quando você está desmotivado. Isso faz parte da natureza humana, irmãos. Não é porque você serve o evangelho e você tem uma Bíblia aberta na sua casa, porque você ouve pregação todo dia, que você tem que ser forte o tempo inteiro. Tem hora que você não vai querer falar com ninguém, tem hora que você vai ficar triste, tem hora que você vai ficar melancólico, tem hora que você vai sentir bastante o plano espiritual, porque você vai estar num nível energético espiritual, e aí você vai começar a sentir o plano espiritual, e aquilo pode te bater uma tristeza do nada. Às vezes está tudo normal, aí vem uma tristeza do nada. Por quê? Porque mexeram com o seu campo energético. Pagaram os inimigos lá no terreiro para poder matar você, azucrinar você, tirar alguma coisa de você, destruir a sua vida financeira. E aí você está num nível energético maior, você está no nível de Deus, você começa a sentir esse impacto. Porque você é um ser humano, então a gente tem as nossas limitações. Então vai ter momentos que você não vai estar motivado. Vai ter momentos que você não vai estar bem. Vai ter momentos que você vai querer ficar sozinho, sozinha. Vai ter momentos que você não vai querer falar com ninguém. Faz parte da sua natureza humana. Isso faz parte de um processo. Porque Deus está preparando você aqui para viver com Ele na eternidade. E todas essas oscilações emocionais que a gente vive, Deus tem o controle sobre ela. Então, todas as vezes que você assiste uma pregação, que a pessoa fala que a gente tem que incentivar o outro, e Deus muitas vezes manda, nas minhas pregações, mostrar para você, exercer tua fé, confiar que essa fase vai passar. Mas eu não posso pregar para você algo que você se sinta diminuído, ou que você venha se colocar num padrão de inferioridade tão grande que tipo assim, a irmãzinha é tão segura, a irmãzinha é tão forte, a irmãzinha é assim, o irmão também é assim, porque não é. São pessoas que passam por lutas e dificuldades. Uma pessoa que está na presença de Deus, que não tem luta e que a vida não muda, você pode desconfiar que Deus não está servindo. Está servindo o quê? Religiosidade. Agora, uma pessoa que está na presença de Deus, que passa por batalhas, por lutas, por dificuldade, porque vive uma guerra constante, ela tem oscilações. Ela vai passar por níveis energéticos, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Jesus passou por isso. Teve um momento que Jesus pediu para que Deus apartasse dele o cálice, e ele chegou a transpirar sangue, que a ciência explica muito bem isso. Ele ficou num estado de estresse tão grande ali, que ele começou a expelir através do suor dele gotas de sangue. Então ele teve oscilações inúmeras vezes durante a peregrinação dele. Inúmeras vezes. Ele teve um momento de alegria, ele teve um momento de tristeza, ele teve um momento que ficou melancólico, ele teve um momento que ele teve medo. Ele passou por situações em que ele sentiu muita dor. Ele foi muito humilhado, ele foi decepcionado. Então ele entende muito bem o que a gente passa. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por essas oscilações. Então Deus manda você acalmar que não tem nada errado com o seu processo. Porque tem pessoas aqui que você está achando que Deus não está trabalhando. Porque você vive essas oscilações.
E você acha que Deus te esqueceu, que seu cenário está errado, que Deus não está trabalhando, que nada vai acontecer na sua vida, que Deus não vai libertar, que Deus não vai transformar, que Deus não vai restituir, porque você passa por essas oscilações. O que é mais importante na sua vida? Vamos ver se você sabe responder isso. O que é mais importante na sua vida? Você pode chegar para mim e falar assim: ah, são as minhas escolhas dela. Porque as minhas escolhas, Deus já me ensinou que se eu escolher, eu vou viver o meu futuro lá na frente, baseado nas minhas escolhas. Não são as escolhas. Porque se as escolhas fossem o ápice mais importante, o ponto crucial, a gente não erraria tanto. Você estaria seguro 100% das suas escolhas e você não precisaria buscar em Deus a orientação para que você faça a escolha certa ou pedir para que Ele venha escolher para você. A parte mais importante que você tem é o seu corpo. Então você precisa cuidar do teu corpo, você precisa ter amor pelo teu corpo, porque o teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então a maior conexão que você tem com Deus é através do Espírito Santo que habita dentro do teu corpo. Então a parte mais importante da sua vida é o seu corpo. Por isso que Deus fala da importância de amarmos a nós mesmos, porque nós precisamos aprender a nos amar para que a gente possa amar o outro. Então você tem que ter amor ao seu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então tudo aquilo que aflige o teu corpo, tudo aquilo que agride o teu corpo, você não está sendo bom para o seu corpo. E você precisa ser. Uma vez que Deus tirar o seu espírito do teu corpo, você acaba. Aqui você não fica mais. Então, enquanto você estiver aqui, você tem que cuidar, você tem que ter amor pelo teu corpo. Para que você possa caminhar, viver as promessas, conseguir as vitórias, avançar com Deus, viver todos os milagres que Deus tem para te entregar. Então, essas oscilações que acontecem emocional, Deus vai controlando a gente nesse sentido. Quando você começa a extrapolar demais em uma determinada emoção e negativa, que Deus começa a perceber que teu corpo começa a explodir, Ele vem e começa a trazer cura para você, porque precisa existir um equilíbrio. Então não tem nada errado em você chorar, não tem nada errado em você ficar muitas vezes entristecido, não tem nada errado você sentir medo muitas vezes, mas tudo dentro de um equilíbrio lógico, para que você venha sempre avançar, porque Deus quer sempre colocar você em movimento de vida. Se você ficar só triste, você vai ficar num campo energético paralisado e essa tristeza vai te consumir. Se você ficar alegre o tempo todo, essa alegria também vai te consumir. Não tem equilíbrio emocional. Você está só num campo de sentimento ali que não faz muito sentido. Então, tudo que é demais faz mal. Tudo que é de menos faz mal. E tudo que Deus criou nessa terra tem equilíbrio. Quando você observa o teu corpo humano, como que ele funciona, você percebe que ele tem um equilíbrio. Então Deus está pedindo para explicar tudo isso para você, por quê? Porque tem pessoas aqui que você está se sentindo abandonado, abandonada, largada, esquecido, esquecida por Deus. E você está vivendo essas oscilações emocionais que você não está entendendo. Mas tudo isso está servindo para a sua evolução pessoal e para o seu crescimento intelectual. E tem situações aqui que você está vivendo uma opressão tão grande durante esses dias, é como se fosse uma dor de parto. Por que você está sofrendo essas oscilações? Por que você está passando por momentos que está te trazendo tristeza, angústia, está te trazendo uma falta de esperança muito grande? Porque já tem milagre às portas, já tem uma fase nova que você já adentrou nela, que Deus está preparando você para receber coisas maiores e grandiosas. E o demônio está querendo te oprimir, colocando na sua cabeça, trazendo sentimentos de fracasso para você, por causa dessas oscilações emocionais que você tem sentido. E essas oscilações, irmãos, precisam existir na nossa vida. Isso vai acontecer constantemente, faz parte da evolução humana, do crescimento humano. É uma forma de manter você em movimento de vida. Quando você entra num processo depressivo e vegetativo,
Aí Deus chega e te cura. Tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que está excedendo, ou que o demônio está achando brecha para trazer problemas para a gente, Deus entra com a intervenção e ele corta. Mas tem situações que ele não vai cortar, faz parte da nossa existência. Então você precisa ter consciência disso. Não tem nada errado com você, não tem nada errado com o cenário, não tem nada errado com aquilo que Deus está fazendo. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, Deus está trabalhando você no profundo para que você venha obter vitória diante daquilo que Ele já está trazendo para sua história. Então tem uma caterva aí, um catervo que está simplesmente entrando na sua história e achando que pode determinar o seu futuro. E diante dessas afrontas que está vindo, do que essa pessoa está falando, porque ela está usando a boca dela de uma forma maligna, de uma forma mortal, para trazer para o seu cenário morte e trazer para a sua história uma grande desistência. E o inferno está trabalhando, oprimindo você emocionalmente, fazendo com que você venha se sentir o pior dos piores, o abandonado por Deus, o esquecido da história. E não está acontecendo nada disso. Deus está trabalhando no profundo. Deus está travando uma guerra no plano espiritual violenta para que você venha tomar posse daquilo que é seu, que é o que Ele está trazendo agora. Então Ele manda você acalmar diante desse processo, porque aquilo que você estava achando que não estava andando, aquilo que não estava caminhando, batalhas que você tem enfrentado, que você tem pego com as mãos, travado a sua unha para você obter vitória, Deus manda dizer para você, agora está chegando resultado de vitória, diante de todas as guerras travadas, que você tem vindo aí nessa trajetória de anos, de meses. E você tem que confiar no processo que Deus está te entregando agora, porque esse processo que você está passando são as dores de parto que você está sentindo, porque agora o inverno está ficando para trás, o que está chegando na sua vida é a primavera. Agora é a hora de começar a ter uma reprodução de muitas situações na sua história. Então Deus vai começar a reproduzir os teus sonhos na sua vida, vai concretizar as sementes que você lançou. Agora é hora de produzir. Agora é hora de crescer. Agora é hora de haver crescimento. Então você tem que acalmar, porque o que você está sentindo são as dores de parto. São essas dores que estão te incomodando. E essa oscilação emocional que você está sentindo é justamente o processo que Deus está permitindo para a sua evolução intelectual e pessoal. Porque sabe o que acontece? Deus está chegando com grandes administrações na sua vida. Todas as vezes que aumentam o processo administrativo na nossa história, aumenta várias coisas que você vai ter que administrar. Então tem processos que você vai receber agora que você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Se você não souber administrar o seu intelectual, se você não souber administrar o seu emocional, você não tem capacidade de administrar o que Deus vai colocar nas suas mãos. Então continue confiando no que Deus está fazendo, porque tudo isso que você está aprendendo é para você administrar coisas maiores que já estão chegando na sua história. Você vai adentrar num cenário agora que você vai administrar muito mais do que o que você administrou até então. E você precisa controlar os seus sentimentos. E o que Deus faz diante desse processo? Ele desenvolve na gente os frutos do Espírito Santo, que são 9 frutos. E ele vai trabalhando cada fruto de uma maneira diferente. Ele não trabalha tudo de uma vez. Senão a cabeça da gente começa a dar um nó. Então ele tem que trabalhar devagar, porque ele vai mexer com o nosso emocional. Então ele vai te ensinar a amar, ele vai te ensinar a ter paciência. E assim ele vai criando várias situações dentro desses frutos para que você desenvolva. E na hora que ele colocar várias situações maiores nas suas mãos, você consiga administrar, para que você venha ter saúde emocional, saúde psicológica, saúde sentimental. Então você vai observar daqui para frente que tem coisas que te abalavam que hoje não te abalam mais, porque você já exerceu uma fé, você amadureceu espiritualmente, você amadureceu emocionalmente, e agora Deus pode colocar você numa administração muito mais elaborada. Ele pode trazer mais pessoas para esse processo administrativo, porque agora você tem equilíbrio.
Então não vai ser qualquer ferramenta de tortura que Satanás vai levantar na sua história que vai tirar você do foco, que vai abalar você. Então, quando a gente tem entendimento do que Deus está fazendo, irmãos, a caminhada fica mais fácil. E esse processo de angústia que você está sentindo, esse processo que está te sufocando, que você chora, é um processo que Deus está mostrando para você através dos seus sentimentos, da dor que você tem sentido, do desconforto que a situação traz para você, que tem milagre chegando, que tem transformação vindo. E não adianta essa caterva chegar, que nem eu li para vocês lá, que Deus fala aqui da pessoa que é ruim, que ele especifica aqui, ó. Ele fala do bem. Depois ele fala assim, ó, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Então a boca dessa pessoa está refletindo, através da palavra, o que ela guarda de sentimento dentro dela. Então o sentimento ruim que ela tem, ela está colocando para fora. E ela está colocando no sentido de destruir você. Então essa caterva está vindo achando que pode ditar o seu destino, que pode modificar a história que Deus já escreveu para você. Então Deus já tem todos os capítulos da sua história escrita, ela quer colocar mais um parágrafo ali. Agora vai ter que ser desse jeito, aqui não vai entrar, aqui não vai fazer. Só que Deus manda dizer para você, não tem caterva nenhuma que vai atrapalhar a sua história. Não existe isso para Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. E o que Ele está trazendo agora é um destravar, porque Ele vai tirar essa caterva do teu caminho. Deus manda dizer para você que toda palavra proferida, Ele vai fazer essa caterva engolir. Tudo aquilo que a pessoa falou que você não ia viver, você vai viver, porque Deus já tinha falado antes que você ia viver. E a caterva está achando que pode chegar no seu cenário e falar que você não vai viver, que você não vai receber, que você não vai ter. E por que que Deus muitas vezes não deixa a gente confrontar essa caterva? Por que que Deus não permite que a gente avance nesse sentido? Tem alguns irmãos e irmãs aqui que estão questionando, Senhor, por que que o Senhor não deixa eu entrar e afrontar essa caterva? Tem hora que Deus não permite, irmãos, porque o que vai fazer essa caterva sofrer é a sua felicidade. E enquanto você estiver num campo energético querendo vingança a todo custo, e você não parar de pensar na pessoa, Deus não vai lá e não faz justiça. Ele fica esperando você confiar nele, porque a justiça vem de Deus primeiro. É Deus que vai fazer. Quando você se desliga da pessoa, o que a pessoa plantou na sua história, ela vai colher. Você dorme em paz, você vive o processo com Deus em paz, a pessoa pode até mexer com o seu nome, ela pode falar mal de você, ela pode te vender, que é o que ela está fazendo. Está tentando te prejudicar. E toda essa carga negativa que vem baixa, que você pode até sentir num determinado momento, Deus já te blindou de um jeito que aquilo ali não te atinge mais. São situações que as pessoas montam que não surte efeito na nossa história. Então o que você tem que fazer agora é entender que você está num trabalho de parto, que você está sentindo são dores já do milagre que está chegando, que Deus vai colocar coisas muito maiores para você administrar, que toda essa oscilação emocional que você tem sentido não tem nada errado com você, faz parte, Deus quer ver você em movimento de vida, então você vai sentir medo, tem hora que você vai ficar infeliz, tem hora que você vai se sentir feliz, tem hora que você vai se alegrar, tem hora que você vai se chatear, faz parte essa oscilação emocional que a gente tem. Não tem como você ficar emotivo o tempo inteiro, não tem como, isso não existe. Então esses processos motivacionais que costumam vender e falar, isso não existe. Não tem como você ficar motivado 100% o dia todo. Isso não existe. Você não é um robô. Então pare de se cobrar muito, pare de se culpar, pare de se sentir inferior. Pare de comparar a sua vida e você, o que você é em Deus, com o irmãozinho da igreja, com a irmãzinha da igreja, ou com o irmão que você conhece, com a irmã que você conhece. Ninguém é super crente. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo necessita de Jesus, de Jesus. Não tem como a gente viver sem os aconselhamentos, sem o poder dele, sem a proteção dele. Então pare de se sentir e de se colocar nessa zona energética ruim.
Porque Deus manda dizer para você tudo isso que eu tenho permitido na sua vida. O que você tem vivido até agora é um preparo para as grandes administrações que estão chegando na sua história. Então você está mais do que preparado por Deus para administrar. Você está mais do que preparado por Deus para enfrentar o que está por vir. Porque o que Deus está trazendo agora é uma recompensa de todo o processo de luta que você passou. Então tem coisas grandiosas chegando para você. E tudo aquilo que a caterva estava tentando embargar na sua história, que estava segurando, que seja uma assinatura, um carimbo, um registro, que seja alguém que você ama, seja lá o que for que essa caterva esteja segurando, Deus manda dizer para você: eu estou liberando tudo isso no plano espiritual, estou trazendo tudo isso para o âmbito material, para que você venha obter as suas vitórias, para que você chegue nos objetivos de Deus, para que você avance. E nada disso vai ter poder sobre a sua vida. Nada disso vai tirar você do foco de Deus. Nada disso vai tirar você do centro da vontade do Senhor. Você está assim por um fio para receber o que Deus tem para te entregar. O inverno já passou e a primavera chegou na sua história. Você vai falar assim dela, mas não estou vendo nada, não vejo uma flor. Não passa um beija-flor aqui cantando, sabe? Não vem visitar uma flor do meu jardim. Calma, confia. Confia no que Deus está te passando agora, confia no que Deus está te entregando, porque não tem nada errado. E tudo que Deus permitiu era para que você chegasse num nível energético, para que você viesse e receber o que você tem para receber. Porque se você não tiver sabedoria, você fica andando em círculo. Se você não tiver sabedoria, você nunca sai da zona de conforto. Ou você fica gerando sempre os mesmos ciclos e não sai dali nunca. E Deus tem coisas maiores para você, Deus quer avançar você para histórias maiores, para situações maiores. Então Deus manda falar para você: acalma o teu coração, porque eu não perdi o controle da sua história e você não tem noção do que eu estou trazendo para você. Deus vai te surpreender por esses dias. Aquilo que estava travado, o que a caterva estava segurando, o que ela estava planejando, o que ela estava tentando roubar da sua história, ou não querendo que você entrasse num cenário que pertence a você e não a ela, Deus manda falar para você: agora eu vou colocar você dentro desse cenário. Agora eu vou colocar você para viver aquilo que eu projetei você para viver. E agora ele vai tirar do seu caminho essa caterva que está te atrapalhando. Porque sabe o que essa caterva fez na sua história? Sabe o que essa caterva fez dentro do seu cenário? Ela abriu a porta do inferno. Ela trouxe várias outras catervas junto para se aliar a ela. Sabe quando começa a unir força, que sozinha muitas vezes não consegue, ou tem até uma patente, tem até uma influência, tem um poder a mais do que você em determinadas situações, entre aspas, aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus a força maior está com você? Você vai falar assim dela: mas eu até sei quem é essa caterva. Tem mais dinheiro do que eu, tem mais influência, tem poder de persuasão. É uma pessoa que usa muitas influências que tem para fazer maldade para os outros. Você pode até alegar para mim que tem isso. Mas eu vou falar para você e vou afirmar na palavra que maior é a força que está contigo, que é o Deus que você serve. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar morando embaixo da ponte. Você pode estar vivendo o que for. Uma situação difícil aos olhos de muitas pessoas, mas você não tem noção da riqueza que está reservada e guardada no plano espiritual. Você não tem noção do tesouro que está nas mãos de Deus e que Deus vai te entregar por esses dias. Aí eu falo para você: o poder está na mão de quem? De quem está olhando o seu cenário atual, que não condiz com a sua realidade. É um momento atual, porque a sua realidade está nas mãos de Deus. Seu futuro está nas mãos de quem te criou. Aí você vai falar que seu poder está nisso? Não, seu poder está no Deus que você serve. Você pode até falar para mim, falar: não, estão olhando meu cenário, estão me julgando. Estão falando que eu nunca vou mudar de vida. Estão falando que eu nunca vou sair desse lugar. Deus manda dizer para você: você não tem noção dos tesouros que estão depositados nas minhas mãos e que eu vou te entregar.
Você não tem noção da riqueza que está nas mãos de Deus, depositada nas mãos de Deus, para fazer parte da sua história. Então você não tem que temer homem, você não tem que temer praga nenhuma, você não tem que temer a boca de gente ruim, você não tem que temer as artimanhas da sacaterva, você não tem que temer nada disso. Você simplesmente tem que continuar confiando em Deus, sabendo que todo o tesouro que você necessita, que tudo que você precisa, que toda a fartura, a fortuna, tudo aquilo que você precisa para você se manter vivo nessa terra, para que você se sinta revigorado nesse lugar, está nas mãos do Deus que você serve. E ele manda dizer para você, a mão dele está estendida. E você não tem noção da quantidade de coisas que está nas mãos de Deus e que Deus vai te entregar por esses dias. Porque agora você entrou numa nova fase, agora você entrou na fase da primavera. O inverno já passou. Então não tem nada errado com você. Deus não perdeu o controle da sua história em momento algum. Tá tudo sob o controle dele. Você vai falar assim dela, mas está atrasado. Já era para ter tido encontro, já era para ter resolvido, já era para ter conversado, já era para ter recebido, já era para ter levado em tal lugar, já era para ter carimbado, assinado. Deus manda dizer para você, nada fugiu do meu controle. Mesmo a caterva abrindo a boca, mesmo segurando aquilo que era teu, mesmo abrindo, sabe, os portões do inferno, mesmo criando forças, fazendo reuniões, nada disso saiu do controle de Deus. E quanto mais tentarem atrasar a sua história, mais Deus vai te abençoar e você precisa ter consciência disso. Quanto mais perseguirem você, mais você vai avançar. Você vai falar assim dela, mas é só luta. Mas é na luta que você está vencendo. É na luta que você está avançando. É na luta que você está criando experiência para administrar o que Deus tem para te entregar. Se você observar a sua vida de uns meses atrás, tem coisa que você não recebeu. Mas você já teve evolução de lá para cá. Várias coisas no seu cenário, na sua vida, no seu íntimo, no seu profundo, ao seu derredor, já mudou. Você pode observar que você vai achar mudança. Então descansa, porque o que Deus está trazendo para você são coisas grandiosas que você ainda nunca viveu, que você não pegou, que você não sabe nem o que é. Porque é surpresa que Deus está trazendo para sua vida. Então ele manda dizer para você, as minhas mãos estão cheias de coisas grandiosas que eu vou colocar no seu cenário, na sua vida durante esses dias. Tem irmãos e irmãs aqui que você vai mudar de vida radicalmente. E vai ser algo assim indiscutível. Vai ser tão de repente que quando você assustar mudou tudo, e tudo muito rápido. Quando você vê, você já mudou, quando você vê, já aconteceu, quando você vê, já está tudo diferente. Quando você assustar, você já está administrando um monte de coisa que você não tinha o hábito de administrar. Você já avançou, você já foi, você já voltou. Então você tem que confiar naquilo que Deus está trabalhando, no que Deus está te entregando. E entender que as trevas não têm poder sobre a sua história. Tem irmãos e irmãs aqui que você está frustrado e frustrado. Por quê? Você não vê mudança no seu cenário, você está achando que o inimigo está vencendo. E na verdade quem está vencendo é você. Sabe como que essa caterva vai sofrer? Sabe como que essa caterva vai simplesmente pagar pela maldade que te fez, vendo você feliz? Então Deus manda falar para você, largue o seu passado, libere perdão para quem te fez mal, esquece essa pessoa, porque eu vou te abençoar tanto, eu tenho coisas tão grandiosas para colocar você vai andar agora em passos largos, e a caterva que viu você no sofrimento, que te causou sofrimento, que trouxe impedimento para sua história, vai ter que ver você prosperando. É ela achando que você está no caos e Deus fazendo você prosperar. Deus vai tirar você do monturo. Deus confunde cenário para enganar inimigo, irmãos. Quando você tem essa consciência, você, sabe, acalma diante do cenário que você está vivendo. Então Deus manda falar para você, aonde você está apertado, onde você está pequeno, não tem mais aonde você expandir, mas eu estou criando situações para você ir para outros lugares maiores, aonde você vai ter uma expansão de coisas que só eu poderia te dar. Você vai chegar num patamar agora que nem você vai acreditar que você vai estar lá. Ainda mais o teu inimigo, ainda mais essa caterva. E vai colher o mal, porque a boca dessa pessoa só tem maldade. A boca fala do que o coração está cheio. Então Deus manda dizer para você, é momento de você tomar posse, é momento de você avançar, é momento de você
ser feliz, é o momento de verem você tomando posse daquilo que é seu. Porque agora Deus vai chegar com uma reviravolta nesse cenário, Deus vai fazer algo indiscutível diante desse processo, não vai ter como discutir, não vai ter como contestar o que Deus vai fazer. Não vai ter como as pessoas duvidarem que Deus é na sua história. E vai ser algo tão surpreendente, porque assim, estão vendo você num cenário que não vê mudança. Você está numa rotina. Só que ele manda falar para você, prepare o teu coração, porque vai mudar de um dia para o outro. Quando assustarem, sua rotina já mudou. Quando assustar, suas atividades aumentaram. Quando assustarem, seu processo administrativo está maior. E as pessoas não vão entender. Tem gente que vai ter princípio de desmaio, tem gente que vai ter palpitação aí no coração. Tem gente que vai ter aí, vai ver a pressão caindo. Por que vai acontecer tudo isso? Porque não vai acreditar onde Deus vai te colocar. Você vai ficar irreconhecível. Você já pagou o preço demais, você já esperou demais. E agora é o tempo de Deus chegar com uma grande transformação no seu cenário. Então você vai pegar essa palavra, todo esse ensinamento que Deus te deu, você vai guardar tudo isso no teu coração. Se for o caso, você escuta de novo essa pregação, anota no caderno e traga isso como lição de vida para você. As dores que você está sentindo são movimentos de oscilações de sentimentos que precisa, porque você tem que estar em movimento de vida. Você não pode ficar inerte aí, parado. Ou triste demais, melancólico demais, alegre demais, feliz demais, porque não existe isso. Não tem como você ficar só no nível sentimental. Faz parte da evolução humana. Então a mente sabe o que está fazendo. E a sua conexão com Deus é o seu cérebro, que é o seu coração. Então toda essa oscilação que você está vivendo não tem nada errado com você. Deus não perdeu o controle da sua história. Tudo aquilo que a caterva está fazendo no sentido de prejudicar você, Deus está desmanchando. Você quer ter vitória, você quer chegar no patamar que Deus tem para você? Então aprenda a entender o processo e queira viver o processo. Você não vai viver a justiça do jeito que você imaginou. Você vai viver a justiça do jeito que Deus sabe fazer justiça. Porque o invejoso, ele sofre vendo a felicidade do outro. Então as realizações que Deus está trazendo para sua vida agora é que vai fazer com que aquele invejoso, com que aquela invejosa seja tratada por ele. Vai ter que ver agora você de pós de vitória. Você vai confiar em Deus. Você não vai mais entrar nesse nível energético baixo da outra pessoa. E você vai confiar. Aí você vai falar assim dela, mas essa caterva abriu o portal do inferno, não tem problema. Deus manda dizer para você, eu vou colocar todos eles no lugar deles. E o que Deus vai fazer agora com a sua felicidade, com a sua exaltação? Deus vai fazer com que essa gaiola aí seja aberta, através da sua exaltação, da sua felicidade, da sua realização, todos esses demônios vão ser enjaulados novamente. Não terão poder sobre a sua história, não vai conseguir destruir o que Deus vai te entregar, só que vai incomodar a muitos. E você precisa estar preparado aí para a inveja que vai vir. Tem gente que não vai se conformar onde Deus vai te colocar. Tem pessoas que não vão se alegrar com a sua felicidade. São pessoas próximas que vão te decepcionar. Mas você está o quê? Preparado emocionalmente, psicologicamente para enfrentar todas essas dificuldades que vão vir. Então não vai ter cara feia, não vai ter amigo se afastando que vai te afastar de Deus, que vai fazer você oscilar na fé. Você já amadureceu com relação a tudo isso. Então agora nada disso vai abalar você. E você vai confiar em Deus. Então guarda essa palavra no teu coração e prepare o teu coração, porque o que está vindo é mudança grande. É coisa radical que Deus está trazendo. E você precisa estar preparado. Preparado para assinar papel, para registrar papel, registrar documento. Você vai registrar aí contrato de compra e venda. Tem várias coisas que vão acontecer na sua vida durante esses dias que vai tirar você da sua rotina. E você tem que estar preparado e preparada para receber. Sem reclamar com Deus o que está acontecendo. E confiar em Deus nesse sentido. Então acalma, porque está chegando mudança radical na sua história. E Deus manda dizer para você, essa caterva está com os dias contados. Eu vou fazer justiça. Eu vou entrar com intervenção, sou eu que vou resolver, eu que vou tirar do seu caminho, eu vou fazer com que veja a sua vitória e você vai confiar em Deus.
sabendo que toda a dor que você está sentindo não tem nada fora do controle de Deus. São dores de parto porque tem milagres às portas. Então prepara o teu coração porque o que está chegando agora é coisa grande. Agora é o momento de você alavancar, é o momento de você dar passos mais largos. É o momento de você adentrar em uma fase nova, numa estação nova da sua história. E você precisa crer nessa palavra. Tá? Confie em Deus porque Deus é contigo. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa nova estação. Que o Senhor venha, Pai, derramar bênçãos. Nós aceitamos todos os tesouros que estão nas tuas mãos. As tuas mãos estão estendidas e nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor, derrame milagres sobre a nossa história. E nós agradecemos pela proteção espiritual que o Senhor está nos dando. Que o Senhor venha cuidar de todos os nossos inimigos. Nós liberamos perdão, nós aceitamos todos os desígnios que o Senhor tem para nós, para que o teu nome seja glorificado nessa terra e para que a gente venha comer do melhor dessa terra. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, descansa, confia em Deus. Peço perdão aos irmãos aí porque ficou bem longo o vídeo, mas assiste com carinho, anota e toma posse. E guarda essa data, porque a virada do mês está chegando. Eu vou estar jejuando para os irmãos que têm abençoado meu ministério. Você vai entrar em concordância de fé comigo e você vai tomar posse dessa palavra, porque tem coisas grandes chegando. Agora é mudança de cenário. Agora é hora de Deus dar uma revolucionada na sua cidade. É hora de Deus chegar com grandes movimentações, com grandes transformações. E vai ser, sim, situações indiscutíveis que você vai viver. Não vai ter questionamento nenhum que vai abalar a estrutura do que Deus está fazendo. Então, toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.